E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então estamos aqui para mais um vídeo, né, trabalhando aí as alterações, né, e novidades, né, trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, né, que veio, conforme a própria legislação diz, né, aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. Então hoje, nesse vídeo, né, nós vamos trabalhar o artigo 91A. Lembrando que o artigo 91 do Código Penal, ele trabalha os efeitos da condenação. Fala assim, efeitos genéricos da condenação, tá? Aqui no artigo 91A, esse artigo 91A é uma novidade, ele não existia, então existia somente o artigo 91 e parágrafos, salvo engano, 2 parágrafos. Então agora foi inserido o artigo 91A que trabalha justamente o quê? A perda de bens, né? Que venham a ser proveito ou produto do crime, tá bom? Então eu vou dar uma lida aqui para vocês e a gente vai comentando eles, né, ponto a ponto. Aí falar o artigo 91A, ó. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, né, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito, né? Lícito. Primeiro ponto importante aqui, né? Essa hipótese, né, essa situação do artigo 91, ela não se aplica a qualquer caso, né? Quando o tipo penal ele fala que, ó, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, é a pena cominada em abstrato, não é a pena aplicada ao crime, né, ali na sentença, não é a pena aplicada em concreto, mas sim a pena cominada em abstrato. Então quer dizer o quê? O sujeito é investigado por um crime de tráfico de drogas, né, que é de 5 a 15 anos a pena. Veja bem, a pena máxima do tráfico supera, né, os 6 anos. Então, no caso do tráfico de drogas, seria cabível aqui esse efeito. Tudo bem que o tráfico tem alguns efeitos específicos, estão lá na lei, né, na lei de drogas, mas para servir como exemplo, né, mesmo que ele pegue uma pena abaixo de 6 anos, na sentença, é possível, nesse caso, o efeito aqui da condenação no âmbito do artigo 91A, tendo em vista que a pena máxima combinada ultrapassa, certo, o patamar, né, de 6 anos, tá? Então, quando fala aqui, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima, então a lei comine, não é a pena que é aplicada pelo juiz na sentença. Então isso é um detalhe importante. A pena em concreto pode até ser abaixo de 6 anos, mas o que vai ser levado em consideração para determinar essa perda do produto ou proveito do crime será justamente a pena máxima combinada em abstrato, que ali, né, é determinada pelo legislador, tá? Então fala lá, poderá ser decretada a perda, né, como produto ou proveito do crime, né? Então, produto ou proveito, produto do crime, nós temos o objeto material do ilícito, né? E proveito, então, digamos, o sujeito ele conseguiu, sei lá, lavar R$ 1 milhão, né? Então lavar dinheiro, R$ 1 milhão. Então, com esse 1 milhão ele compra uma fazenda. Então, o proveito do crime de lavagem foi justamente o quê? A fazenda. Então, ele lavou o dinheiro, né? Às vezes de outra conduta criminosa, enfim, e com isso, com esse dinheiro, ele conseguiu adquirir um bem, então esse bem é o proveito do crime, tá? Aí vem, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Veja bem, poderá ser, no caso, decretada a perda, né, de bens que não são produto ou proveito do crime, por exemplo, né? Porque quando aqui fala como produto ou proveito do crime, eu posso ter bens lícitos até, né, do condenado, né? Lógico, isso aí a doutrina há uma certa divergência, né? Uns falam que não haveria essa possibilidade, né? Que seria somente o proveito do crime, que seria somente o produto do crime, mas eu compreendo aqui que é assim. Digamos, o sujeito ele tem uma atividade laboral em que ele recebe, sei lá, R$ 2.000 por mês, né? Então a renda mensal dele é de 2 mil. Ocorre que ele tem um patrimônio, né, de 10 milhões de reais. Poxa, mas espera aí, se ele tem uma renda mensal, eu posso muito bem, nessa diferença que será determinada pelo juiz na sentença entre o que ele, né, provavelmente conseguiu, né, na execução de condutas criminosas,
e o que ele realmente afere licitamente por mês, a sua atividade laboral. Então, é possível sim decretar perda de bens, uma grande fazenda, imóveis, certo? Que justamente representam o valor dessa diferença entre, né, quando fala aqui, os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele, né, que seja compatível com seu rendimento lícito. Isso aqui eu acho que vai gerar um certo problema até para o juiz determinar a sentença. Creio que vai depender de avaliação, de perícia, né? Enfim. Até no parágrafo, no parágrafo 4º, né? Fala aqui, ó, na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada, né? E especificar os bens cuja perda for decretada. Então o juiz ele vai ter que especificar isso na sentença, como também vai ter que decretar esse valor da diferença, que será apurado, creio eu, através de uma avaliação judicial, através de uma perícia, enfim, tá? O parágrafo 1º fala assim, para efeito da perda, né, que é previsto no caput do artigo 91A, entende-se por patrimônio do condenado. Aí vem, ó, todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, né? Então, todos os bens que ele detém ali, a posse, a propriedade, né, na data da infração ou posteriormente à infração, poderão ser objetos, né, da perda. Inciso 2, aqueles bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Aí fica bem aberto, né? Então, digamos que ele transfere... Sabe que entra muita questão dos laranjas, né? Ou até doações, né? Digamos, ele transferiu o bem, ele às vezes forjou uma compra e venda, na verdade ele não recebeu nada, ele apenas queria tirar o bem do nome dele, tá entendendo? Ah, não, então eu tô vendendo uma fazenda que é avaliada de 1 milhão, tô vendendo por 50 mil. Né? Isso é só algo simbólico porque ele quer, de certa maneira, dificultar, né, a localização desses bens que podem ser produto ou proveito de condutas criminosas, para aí sim ocorrer, né, a apreensão ou sequestro, né, o arresto desses bens e, no caso, haver a perda, né, conforme aqui o artigo 91A. O parágrafo 2º fala, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio, né? Então, óbvio, ele pode, né? Se ele conseguir comprovar a procedência lícita, como é que seria essa procedência lícita? Bem, ele comprova que, por exemplo, conforme as possibilidades financeiras dele, ele teve condições de adquirir esse patrimônio. Ou esse patrimônio foi objeto de uma herança familiar, enfim, ele tem que comprovar isso. Se ele não conseguir comprovar nada, olha, não tem como comprovar a origem desse imóvel aqui que vale 10 milhões de reais. Ah, beleza, tranquilo, então você vai perder esse bem, certo? Porque isso vai ser auferido pelo juiz, o juiz vai analisar isso. Isso é muito importante, muito importante. Isso aqui vai quebrar toda a estrutura econômica e financeira de diversos criminosos e organizações criminosas, né? Então isso aqui foi muito bom, tá? Essa inserção. Eu só vejo que vai haver uma certa dificuldade para aferir essa diferença, né? Que é justamente o valor do patrimônio que ele detém e o valor do patrimônio que ele poderia deter pela condição de vida dele. Pô, o cara não tem estudo, não trabalha, não tem renda, não tem nada. Como é que ele consegue ter um patrimônio milionário? Então isso é importante, né? Porque, sem dúvida, se ele não conseguir comprovar a origem lícita de todo esse patrimônio, é possível a perda dele, certo? Né? No âmbito de um processo criminal, tá? No parágrafo 5º fala aqui, né? Até o parágrafo 5º também, fala, os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde a tramitação penal, né? Ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral, a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, enfim, qualquer instrumento utilizado por organização criminosa ou por milícia, né? Organização criminosa, o conceito está na lei 12.850/2013, né? 4 ou mais pessoas, né? Divisão de tarefas, mesmo que informalmente, certo? Então isso aí é importante, né? Que diverge da associação criminosa, artigo 288, né? Então, quando trata-se de organização ou milícia, né? O artigo 288A do Código Penal trata do crime de constituição de milícia privada. Aí tem lá o que vem a ser milícia privada, enfim. Não tem conceitos, mas tem alguns direcionamentos na lei. Quem conceitua mesmo
a milícia é a doutrina, né? Então, se eu tenho a Constituição de milícia, se eu tenho a Constituição de organização criminosa, todos os instrumentos utilizados por essas organizações, por essa milícia, enfim, poderá, certo, no caso aí, né, deverão, na verdade, ser declarados perdidos em favor da União se o processo correr no âmbito da Justiça Federal ou, né, em favor do Estado, se o processo for de competência estadual, né, correr no âmbito, por exemplo, do estelionato, que em regra é de competência da Justiça Estadual. Agora, por exemplo, um crime de descaminho, que em regra é um crime de competência da Justiça Federal, né, contrabando, enfim, são crimes no âmbito federal, né, que poderá, sim, né, nesse caso, ter um perdimento aí, né, desses instrumentos utilizados em favor da União, tá bom? Então era esse o vídeo, né, que eu queria fazer para vocês, comentando esse importantíssimo artigo 91A que trata, né, sobre um novo efeito, né, da condenação, além daqueles já previstos no artigo 91. Então era isso que eu queria falar para vocês, meu Instagram, prof.luizgonzaga, e esse vídeo também estará aí no meu canal no YouTube, tá bom? Então um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.